Quando foi que o senhor percebeu que o senhor havia se tornado cristão? Qual foi o momento que o senhor falou assim, não, eu tenho que seguir este homem? Quando encantado, assombrado com as suas atitudes e ações, eu percebi que toda a minha capacidade intelectual era diminuta, pobre, restrita, diante da sua grandeza, diante do seu amor, da sua capacidade de amar sem pré-condições, de nunca desvalorizar os feridos de guerra. Pelo contrário, transformar os feridos da guerra social, mais importantes que os generais. Ele me deixou assombrado, perplexo, quando fazia dos leprosos príncipes e das prostitutas que todos desviavam o olhar rainhas. Este homem, ele conseguiu, nos pequenos detalhes, fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Mudou muito, mudou a minha maneira de ser e pensar, me fez entender que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Não importa erros, dificuldades e problemas, cada ser humano é único, não pode jamais se autopunir, se chafurdar na lama da culpa, se colocar em último lugar na sua agenda. Mas nós estamos preocupados do ponto de vista psiquiátrico. Estamos diante da mais excelente indústria do lazer no século XXI. E esperávamos ter a geração mais alegre, mais serena, mais feliz. Nunca uma geração de jovens e adultos, bem como crianças, teve tanto acesso à indústria do entretenimento. Mas, infelizmente, estamos diante da geração mais triste, mais angustiada, que não consegue fazer muito do pouco. Elas são miseráveis, as pessoas têm uma miserabilidade emocional. Elas precisam de muito para sentir migalhas de prazer. Do ponto de vista psiquiátrico, é mais saudável, mais feliz quem faz muito das pequenas coisas, quem é capaz de abraçar mais, economizar as críticas e ser abundante nos elogios, quem é capaz de falar das suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as deles. Como eu digo no livro Vendedor de Sonhos, são capazes de vender sonhos durante o traçado da sua história. E o maior de todos os sonhos é fazer da vida um show imperdível, é perceber que ela é obra-prima de Deus. No meio de tanta tecnologia, no meio de tantas coisas novas, inovadoras no nosso mundo, por que a sociedade de hoje tem depressão e por que a família hoje passa por tantas dificuldades? Eu tenho falado, não apenas nas universidades, em dezenas de países, através dos meus livros, mas também para os meus amigos das mais diversas religiões, não apenas religião cristã. As pessoas, nas famílias modernas, estão vivendo o mais dramático paradoxo. Elas estão próximas fisicamente, mas infinitamente distantes interiormente. Pais têm dado o melhor que podem para os seus filhos, roupas, brinquedos, escola. Eles têm dado o mundo para eles, mas esquecem que o que eles mais precisam é do seu próprio mundo. Por isso, na China, na Rússia, em outros países da Ásia, bem como na Europa e nas Américas, temos pedido, encorajado aos pais a falarem das suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles. Também temos solicitado, encorajado os pais a falarem dos seus fracassos, dos dias mais cálidos e dramáticos da sua história, para que os seus filhos entendam que ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos para conquistá-los. Mas como está a relação que você tem com os seus filhos? Pais que são manuais de regras, manuais de ética, do que é certo e errado, não são pais brilhantes. Eles são apenas bons pais. Estão frequentemente aptos para lidar com máquinas, mas não com seres humanos. Para nós educarmos seres humanos, formarmos pessoas que pensam,
e tenham consciência que pensam, é necessário rasgar os capítulos da nossa vida, abraçar os nossos filhos, gastar pelo menos 5 minutos por semana para falar dos dias mais difíceis da nossa história, para que os nossos filhos, bem como os nossos alunos, entendam que nós não somos heróis, não precisamos de heróis, nós somos seres humanos, como tais, imperfeitos e mortais. E além do mais, para que os nossos filhos e alunos entendam que drama e comédia, risos e lágrimas, aplausos e vaias, faz parte da agenda de todos nós. E a dignidade está em transformar erros, perdas e o caos numa oportunidade criativa. Por favor, cruze o seu mundo com o mundo dos seus filhos. Humanize-se. Seus filhos vão admirá-lo muito mais do que um manual de regras, se você romper todas as barreiras e todas as distâncias. E isso são princípios universais que servem tanto para ateus quanto para religiosos, tanto para famílias intelectuais quanto para famílias de pessoas que não tiveram oportunidade de sentar nos bancos de uma universidade. Agora, voltando a este lado da sua conversão, o senhor não ficou com medo assim de ser, por exemplo, quando escrevesse, ser taxado de um homem religioso? Eu não escrevo como uma pessoa religiosa, eu não defendo uma religião, respeito pessoas de todas as religiões e de todos os pensamentos, inclusive aqueles que pertencem à casta dos ateus. Na minha trajetória como pesquisador da psicologia, eu aprendi uma coisa, que importante é expor as nossas ideias e não expô-las. E aprender a se colocar no lugar dos outros e respeitar os que pensam diferentes. Caso contrário, nós não contribuímos com a humanidade. Pelo contrário, fechamos a porta de entrada para estimular as pessoas a andarem por ares nunca antes respirados e libertar seu imaginário para desenvolver criatividade. Portanto, nos meus escritos, eu não abordo sobre a fé. Quando a fé se inicia, a ciência se cala. E quando a ciência se inicia, a fé também se cala. Portanto, a minha abordagem é uma abordagem mais sociológica, psicológica, pedagógica e psiquiátrica. Obrigado, doutor Augusto Cury. Olha, nós vamos continuar aqui ainda falando com Augusto Cury, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, falando sobre os seus livros, sobre a sua conversão e sobre a sua história. O Diário Brasília vai para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.